Estamos aqui agora com um vídeo diferente dos últimos, que eu havia deixado um pouco de lado, na verdade nem era de propósito. Os vídeos do tarô acabaram tomando mais tempo, né, nos últimos tempos, e voltar a fazer vídeos sobre a parte mais esotérica, ocultismo, conhecimento dessa parte mais mesmo mística, né, de nossas vidas, né? Ali uma coisa que cruza um pouco com religião, até que os meus primeiros vídeos eles eram mesmo dali da parte do ocultismo sem medo. Então vamos lá, e esse vídeo eu quero falar sobre a famosa nova era de Aquário, tá? Todo mundo ouviu falar, muita gente não entende, até mesmo porque uma coisa que eu achei preocupante, principalmente na internet, tem opiniões assim muito antagônicas, tá? Uma coisa que fez eu querer fazer o vídeo também tem a ver com até no próprio YouTube canais e por aí vai, de gente falando até que a nova era de Aquário começou em 2012 por causa daquela coisa do final do calendário asteca e tal, no dia 21 de dezembro e por aí vai. 22 de dezembro. E eu acho que as pessoas ali eles confundiram um cruzamento, que aquele calendário ele tem a ver com ciclos de 36 mil anos, que é um ciclo esotérico que pertence à Terra. Tá? Eu não vou perder tempo falando disso, mas aquilo ali é um ciclo da Terra. E as eras, elas são do céu. Né? Não é à toa que elas são dos signos, né? E por incrível que pareça, aquilo ali não é uma coisa de astrologia e só de misticismo, aquilo ali é uma questão muito astronômica. E eu quero usar esse vídeo para falar qual é a minha opinião na parte magística, mas eu quero passar a parte científica mesmo do que são essas eras, certo? Então vamos lá. As eras, na verdade, astronomicamente falando, é quando o Sol está nascendo no dia de equinócio de outono para nós no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte, de frente para o respectivo signo, né, constelação. Então, astronomicamente tem a ver com um pouco com o eixo da Terra, tem várias coisas ali. E são períodos de mais ou menos 2.150 anos em cada signo, tá? Então, nesse momento, nós estamos na era de Peixes, tá? Por isso que a próxima era é de Aquário, porque esse é um movimento que ele vai para trás, né? Nós somos Peixes, nós vamos para a anterior, que é a de Aquário. Eu acho que vocês entenderam isso. Então isso é literalmente quando no equinócio de outono para nós, naquele primeiro dia do equinócio, que é outono para nós e primavera no hemisfério norte, o Sol estará nascendo de frente para aquele respectivo signo. Tá? Isso é astronomia. Tá? Então, uma parte científica, teoricamente, não teriam efeitos, todos aqueles efeitos de revolução, nova era, que na parte mais mística e na astrologia se fala, certo? Então, vamos deixar o que são as eras. Então, hoje nós estamos na era de Peixes, e aí tem aquela coisa da data, né? Que assim, para vocês verem como é absurdo estarem falando que já está próximo, ou de que teria sido em 2012. Astronomicamente, de novo, é uma coisa científica, não tem muito ali o que falar. Aquelas leituras matemáticas que ainda tem uma inclinação astrológica, alguns autores ali, eles diferem em alguns anos, mas bate muito que seria por volta de 2150, 2148, uma coisa assim, tá? Mas na matemática mais astronômica, tá? Que aí a gente tem que respeitar, né? A gente tem que dar ali qual é a sua inclinação. Na astronômica será por volta de 2600. Certo?
Por quê? Porque teria começado mais ou menos no ano 500 depois de Cristo. Teria entrado 480, uma coisa assim, depois de Cristo. Teria entrado, saído, né, da era de Áries e entrado nessa era atual nossa, que é a era de Peixes. E para vocês terem uma ideia como está longe, quem aí conhece um pouquinho de astrologia sabe, né, que são 30 graus, né, cada signo, vamos dizer assim. E nós estamos no grau 9 ainda, estamos no 9º grau de Peixes ainda nesse momento. Então está longe. Nós estamos sentindo aqueles ventos da revolução que a era de Aquário vai trazer. E essa parte de revolução tem a ver com o signo em si. É uma leitura mais astrológica do que aquele signo estaria trazendo. Por que muita gente acha que já estaríamos na era de Aquário? Por quê? Porque Aquário ele vai trazer muito essa parte da tecnologia, a ciência muito avançada, essa coisa de inteligência artificial, né? Os avanços que a ciência tem hoje, né? Processos de compreensão do universo, tudo isso no mundo da mente, no campo da mente, mas com foco social. Então, de certa forma, a influência aquariana, ela está muito forte desde os anos, vamos pôr, pelo menos dos anos 80, 90 para cá. Eu acho que assim, tá muito longe para você colocar isso de acordo referente à era de Aquário, né? Porque se diz que você começa a ter uma influência muito grande da próxima era quando você está no último quadrante da era atual. Então, quando nós estivéssemos já no grau 20 da era de Peixes, nós estaríamos realmente com um pezinho já praticamente na era de Aquário. E é muito engraçado que muita gente fala que será uma era muito espiritual, mas não tem muito a ver, porque Aquário ele é muito científico, né? Então, essa coisa da espiritualidade é que tem muito mais a ver com essa nossa era de Peixes. E se vocês pararem para olhar, tem tudo a ver com o conceito religioso, a era respectiva da época. Então, por exemplo, antes de Cristo era a era de Áries, a era do Carneiro. Vocês perceberam a quantidade, quando você pega essas religiões, né, de 2000, 3000 antes de Cristo, quantidade de divindades que são muito parecido com o carneiro, alguns do bode, né? Que vocês olham assim, o carneiro você tem aquela coisa do Deus Pan, dos gregos. E quando começou a era mais cristã, quando foi acontecendo essa transição da era de Áries para a era de Peixes, é muito interessante de que as principais religiões, principalmente a cristã, ela colocou com essa coisa dos chifres, né, do cornudo, para o demônio. Então a figura do demônio, ele tem pés de um caprino, uma coisa assim, ele tem os chifres, aquele chifre torto para trás, né? Algumas figuras medievais ele tem um chifre mais parecido até com um chifre de touro, alguma coisa assim, mas você vê que geralmente vai ser aquele chifre mais torto, aquele chifre que é mais calibroso, tal, muito do carneiro. Por quê? Porque era uma coisa do inconsciente de virar as costas para aquela era era uma era muito mais da autoafirmação da humanidade. Você tem aquela coisa do Áries, né, de autoafirmação, eu sou, eu quero, eu faço, que era uma coisa que estava muito mais centrada no homem. E as divindades, elas eram muito mais próximas do homem, eram divindades das forças da natureza, era uma coisa muito aqui mais próxima. E quando passou da era de Áries para a era de Peixes, foi a era do Salvador, né? Tanto que o símbolo cristão é um peixe. É aquela era da redenção, né? Na era de Áries, né? Veio a era de Touro, a era de Áries, o homem ele se tornou muito egoísta, aquela coisa muito bárbara, os homens eram muito bárbaros, né? Aquela coisa da conquista pela força, pelo derramamento de sangue. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E na era de Peixes foi uma era que, se você pegar o final da era de Áries, você já tem grandes messias que teriam vindo 400 anos antes de Cristo, como seria o exemplo de Buda. E aí você vê que foi um período onde, na teoria, em várias culturas teriam vindo avatares, né? Teriam vindo
seres divinos para trazer a redenção, todos com essa linha de raciocínio, para trazer a redenção à humanidade, que seria a linha de raciocínio muito da Era de Peixes, e a Era de Peixes era uma era muito da religião, onde o homem abrir mão de si próprio, a era do sacrifício, para se ajoelhar perante aquilo ou aquele que é maior que ele. E eu acredito que essa mentalidade de que a Era de Aquário seria uma era maior ainda, do homem mais espiritual, seria onde uma era, e aí é uma opinião minha, onde o homem ele estará percebendo de que ele não precisa se ajoelhar para se tornar espiritual, de que a consciência dele, o conceito do que é consciência, do que é o todo, do que é amar ao próximo, estaria tão manifesto, de que o conceito de precisar da religião, precisar do templo, aquele entendimento que Cristo teria deixado, né, de que o templo está no teu coração, né, de que você não precisa do rito para ser espiritual, para ter espiritualidade, né? Você não precisa de toda aquela coisa, todos aqueles elementos, de todo aquele para ter Deus ou para ser Deus, né? Até mesmo porque somos a imagem e semelhança, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa coisa da era de Aquário na parte da espiritualidade, ela vem muito disso, de ela dar um passo além. Eu acho que a Era de Peixes ela veio ser antagônica à Era de Áries, porque o homem, o conceito do ego para o homem saiu do controle, e é como se fosse para aquela coisa da salvação, né? Daí porque tantas culturas tiveram messias que teriam vindo à Terra naquele período de 500 a.C. até, vamos pôr, 1000 depois de Cristo. E para a Era de Aquário seria de a humanidade compreender aquilo, por isso nós temos ainda 600 anos, né, praticamente, de compreender aquilo e entender de que a espiritualidade dele vem de dentro, de que ele não precisa do ego para compreender quem ele é, o que ele é, e de que ao mesmo tempo ele não precisa ir do 8 para 80, né? Ele não precisa se ajoelhar, abrir mão de si próprio, se flagelar também para que ele tenha um contato com alguma espiritualidade, né? Tanto que você vê que religiões mais arcaicas, mais tribais, elas sempre têm essa coisa do físico, né? Do flagelo, de se cortar, de se machucar, de abrir mão de si próprio. Na Era de Peixes, no início, teve uma confusão do que significaria você sacrificar o ego, o eu, por algo maior. Então você tem religiões que são aí, que cruzaram pela Era de Peixes, que elas têm muito esse conceito de se machucar, né? Que seria de você abrir mão da sua própria existência por algo divino, né? E eu acho que a Era de Aquário ela vai trazer a compreensão de que não é necessário isso, de que o sacrifício ele será muito automático. E outra coisa, ele não pode ser forçado, né? Eu cometi um pecado, então eu vou agora me flagelar porque eu cometi um pecado. Isso é ego, isso é egoísta, né? Eu acho que a Era de Aquário ela vai ser uma continuidade onde a consciência humana ela vai ter alcançado aquilo. Por isso que nós temos aí um grande caminho, aí, mais pelo menos 600 anos até a entrada da chamada Era de Aquário. E eu diria também que esse seria um dos vídeos, logo do início, que eu queria fazer como dos primeiros, porque ele estava na minha cabeça, porque essa é uma coisa que eu estudei por muito tempo. E tanto a parte astronômica, né, mais científica, como essa coisa de eu atrelar essa coisa de mudança de era, de mudança de ciclo, junto com o meu próprio desenvolvimento espiritual, né, particular. Então eu queria deixar essa mensagem para todos vocês, fazer vocês pensarem. Sei que algumas pessoas que pertencem a algumas doutrinas onde o conceito já está muito penetrado vão discordar de algumas coisas que eu falaram. Tudo que eu estou falando, de certa forma, é claro que agora na parte espiritual eu dei muito a minha opinião pelo meu direcionamento hermético espiritual. Mas se alguém estiver discordando muito da parte astronômica científica, é só pesquisar, gente, tá? Não precisa me fuzilar, é só pesquisar, fazer a mesma pesquisa que eu fiz,
tá? Que tem bastante informação, principalmente já na internet, de fontes confiáveis, é só pesquisar. Mas eu queria falar muito disso porque nós estamos esse ano, por ser um ano de Saturno, e nós tivemos eclipse lunar, teremos outros durante o ano, teremos eclipse solar. Esse período de 12 meses agora é um período que muitas coisas vão estar acontecendo, que são emanações que estão vindo do céu, emanadas para nós que nós não temos controle sobre aquilo, né? É apenas uma adaptação, porque nós estamos trocando de frequência, tá? As pessoas espiritualizadas ou não, já nessa caminhada esotérica ou não, todo mundo está sofrendo aquela influência, entendeu? É como se fosse uma radiação. Então, muita coisa está acontecendo, emanada, virada para nós, para a humanidade, nós que estamos residindo hoje na Terra. Não temos muito o que fazer, porque é maior que nós, tá? Não temos muito como manipular isso, apenas permitir para que nós estejamos nos adaptando. É quase como aquela coisa da teoria da evolução. Nós estamos passando por um processo novo de evolução, é uma mudança de frequência, mudança de consciência. Quem estiver na contramão vai sofrer com isso. Quem não estiver disposto a se adaptar a essas transformações vai sofrer muito com isso. Eu já estou vendo muita gente sofrendo com isso, tá? Então é isso, a mensagem que eu queria passar era essa. Se vocês se tiverem algumas dúvidas, deixam nos comentários, que aí eu posso transformar essas dúvidas em outros vídeos, tá? Mas eu quero deixar muito claro, gente, que muito desse vídeo é muito de pesquisa, tá? Então, vocês não podem, se você tem alguma inclinação religiosa já que vai na contramão do que eu estou falando, não adianta direcionar isso à minha pessoa. Vamos todos crescer juntos, pesquisando juntos, tá? Tem que abrir a cabeça, não pode usar fanatismo, certo? Era isso, era essa a mensagem que eu queria deixar. Queria aproveitar que não tinha tanto conteúdo referente aos vídeos do tarô para esses dias, pelo menos na minha opinião. Então eu usei esse intervalinho para estar fazendo esse vídeo de um tema diferente. Então é isso. Um grande abraço a todos, né? Ararita a todos, tudo de bom e um grande abraço. Galera, atendendo a vários pedidos que já vem acontecendo há algum tempo, eu vou falar sobre eras astrológicas, que é um assunto muito badalado, muita gente fala, e fala assim até com bastante conhecimento. Pô, a gente está entrando na era de Aquário, estamos na era de Aquário. Então, o que são as eras? Eu acho que, antes de qualquer coisa, entender em termos espaciais, em termos astronômicos, o que é uma era astrológica. A era astrológica é uma consequência, na astrologia, de um movimento chamado precessão dos equinócios. É uma espécie de bamboleio, é um bamboleio que o eixo da Terra faz e que leva para fazer uma volta completa em torno de 26 mil anos. Ou seja, se hoje o eixo, o Polo Norte, está apontado para uma determinada estrela, para que ele dê uma volta completa, faça um círculo lá no céu e volte para esse mesmo ponto, isso vai levar em torno de 26 mil anos. É um movimento muito lento, é um movimento que nós não percebemos, muito, muito, muito difícil até de imaginar essa dimensão, mas ele acontece. A gente tem outros movimentos muito conhecidos. Nós temos o movimento de rotação da Terra, que é de 24 horas, nós temos o movimento de translação ou de revolução da Terra em torno do Sol, que é de 365 dias e 6 horas, que é um ano, e temos a precessão equinocial. Esse movimento muito pouco percebido, não, nada percebido pela gente. Esse movimento, ele vai deslocar o chamado ponto vernal ou ponto equinocial de março, que é onde nós começamos a contar os signos, é o signo de Áries, e ele vai se deslocando pelas constelações. Essa questão leva também em consideração na astrologia de que signo não é constelação. Então o ponto Áries vai continuar sendo ponto Áries contado a partir do equinócio de março. Então sempre Áries vai começar naquela data, que é a data do final de março.
Porém, esse ponto ele vai se deslocando pelas constelações, no sentido contrário dos signos, e ele leva, se a gente dividir 26 mil anos por 12 signos, dá em torno de 2 mil anos para cada signo. É um pouco mais de 2 mil anos, mas vamos tudo arredondar, porque não faz muita diferença. 2.160 para 2.000, enfim, em torno de 2 mil anos. Então, atualmente, o ponto equinocial está apontado para a constelação de Aquário. Há 2 mil anos, ele entrou e apontou para a constelação de Peixes. Há 4 mil anos atrás, para a constelação de Áries. E a cada 2 mil anos, nós vamos pensar em termos do planeta, o que se desenvolveu, o que aconteceu naquela era astrológica. Então, isso é um papo para muito tempo, não é a era astrológica não é uma coisa que a gente vai ligar a um fato da história, a alguma coisa que marcou um determinado período, é toda uma evolução que se dá da própria humanidade. Então, isso aí a gente vai pensar exatamente como a gente divide o tempo na história, assim, o paleolítico, o neolítico, o mesolítico, enfim, são coisas de uma dimensão imensa, né? Então, quando a gente pensa 2 mil anos antes de Cristo, a gente tem ali civilizações incríveis acontecendo, em um período de grande proeminência de uma série de coisas que se desenvolveram nesse período. Quando a gente pensa de mais ou menos da entrada da era cristã, né, que é onde começa a era de Peixes, até o momento de agora, nossa, a humanidade passou por N transformações. Agora vamos lá, olha que interessante. No início da era cristã, nós temos a correspondência com o início da era de Peixes. Os peixes são o símbolo do cristianismo, é um dos símbolos importantes do cristianismo. E a era cristã, ela trouxe uma dimensão de espiritualidade pro planeta, assim, incrível. É uma religião que tem 2 mil anos e a gente está ali forte e firme com os princípios e os preceitos cristãos, né? Isso vai caracterizar um tempo que muita coisa que aconteceu tem relação com o desenvolvimento, vamos dizer, dessa ideia religiosa que está associada ao signo de Peixes. É tudo muito cheio de coisa, mas vamos lá. Aí se pergunta, uma coisa muito interessante e intrigante é quando começa uma era. Os signos, na passagem, eles são uma mistura de um com o outro. Eles não acontecem assim, começa o signo de Áries, entra o signo de Touro, enfim. Nós temos sempre uma mistura dos signos. Nas eras, a passagem pelas constelações acontece a mesma coisa. Há sempre uma mistureba lá, antes de começar uma era com a era anterior e já quando ele vai sair daquele tempo entrando o signo seguinte. Então a gente tem que pensar, por exemplo, a entrada da era cristã. Essa mistura, para mim e para alguns autores, se dá em torno de uns 500 anos antes e uns 500 anos depois. Olha a dimensão de tempo, a gente está falando de 2 mil anos. 500 antes de Cristo, a gente teve Buda na Índia, Confúcio na China, nós tivemos Dario, Xerxes e Artaxerxes na Pérsia, com uma coisa extremamente importante na cultura daquele local. Nós tivemos na Grécia uma proeminência enorme de sabedoria durante esse período. Então ali a coisa estava fervendo em termos de preparação para uma nova era. Eu acho que Buda, por exemplo, deu o início à nova era, Confúcio também, o pensamento grego também. Em várias coisas aquilo foi um fertilizador de um tempo que estava entrando até chegar essa era cristã, vamos dizer, com a chegada do pensamento de Cristo. Passado 500 anos, é que aquela força do pensamento cristão realmente se instalou na história. Durante os primeiros tempos, nossa, aquilo ali foi muito difícil, houve uma luta enorme dos cristãos para que aquilo se divulgasse. Com 500 anos depois, a coisa realmente funcionou. Aí vamos pensar, 2 mil anos depois, a entrada agora de 2000.
né? Foi a entrada de 2000. Não é que entrou ali. A coisa começa 500 anos antes. Com o quê? Com o Renascimento. Com as grandes navegações. Com a chegada da ciência. Com a separação da fé e a razão. E entra Aquário, que é um símbolo do mental, que é um símbolo também do científico. E a coisa mais interessante para a gente fechar, só para deixar o gostinho, porque é um estudo muito profundo, quando Urano, que rege Aquário, entrou no Aquário, que foi na década de 90, nós tivemos a chegada da internet na casa das pessoas. E a minha mestra falava o seguinte, isso lá em 70 e poucos, né? Ela dizia, vai haver um tempo na era de Aquário, que as pessoas vão se comunicar todas ao mesmo tempo, que não vai precisar haver a necessidade de elas estarem juntas presencialmente uma com as outras, poderem se comunicar. Nós achávamos que nós íamos desenvolver prontamente a telepatia. Nossa, vai ser tudo. A realização da previsão de Dani Mi, que foi minha professora e mestra querida, e que era uma visionária aquariana e que entendeu que esses novos tempos eram marcados por isso que nós estamos agora em conexão, que é através das redes sociais. Bem-vindo, todo o espírito aquariano, cada vez mais, mas a gente só vai poder ter uma ideia 500 anos depois da chamada entrada desse novo ciclo, que é em torno de 2000, que passou agora. Fica para vocês um grande beijo e até o nosso encontro, e espero que tenha tido um gostinho do que são as eras astrológicas. Um beijão.